Oi, gente. A partir de hoje, né, na verdade na última aula a gente já começou a falar sobre a colonização do Brasil, né? E hoje dando sequência e só para complementar a leitura que vocês realizaram na aula passada, né, eu havia solicitado que vocês lessem um texto sobre, né, o Brasil antes da chegada dos portugueses, né, antes da chegada de Cabral, né? E com a leitura é possível a gente poder identificar, né, que muito diferente do que às vezes a gente ouve falar por aí, né, é que os índios eles não tinham uma única cultura, né, que o Brasil ele já era habitado, né, há muito tempo já, por várias etnias, né, por vários nativos, né, e essa questão dessa questão de olhar para os indígenas, né, de uma maneira homogênea, ela foi imposta pelos portugueses, né? Tanto é que aqui no mapa a gente pode observar, né, cada cor ali representa, né, uma etnia totalmente diferente, né, cada uma com a sua cultura, né, com os seus costumes, né? Inclusive a gente tem ali, se a gente for fazer uma pesquisa de cada uma dessas tribos indígenas, a gente vai encontrar ali mais de 1.200 línguas, né, variações. Outra coisa a respeito do termo, né, índio, indígena, né, e isso também foi imposto, né, pelos europeus, né? Eu não sei se vocês se recordam, né, mas o primeiro a chegar na América foi Cristóvão Colombo, né, que quando ele chegou ali na região da América Central, ele acabou pensando que ele havia chegado nas Índias, né, e aí ele acabou batizando os nativos ali, né, de nome de indígena, né? É errado? Sim e não, né, tá utilizando esse termo, né? Muitas vezes vocês podem encontrar, né, principalmente aqui a questão do Brasil, né, como nativos, né, também a questão dos índios ou também como negros da terra, né, para se referir a esses primeiros habitantes aqui do Brasil. Sobre a questão da chegada dos portugueses, a questão da colonização no Brasil, a gente tem que lembrar que, igualmente as outras colônias, as outras coroas que a gente viu, né, tudo isso está ligado ali às grandes navegações, né, que diz respeito à questão de busca de novos territórios, né, um enriquecimento de maneira fácil, né, e a questão da exploração da terra, né, e a busca de metais preciosos, né, e com o Brasil também não vai ser totalmente diferente, né, quem vai chegar inicialmente aqui no Brasil vai ser Pedro Álvares Cabral, né, após ali algumas viagens já realizadas por Portugal para as Índias, né, eles acabam percebendo que o comércio com as Índias era bastante lucrativo, bastante vantajoso, então eles acabam criando algo chamado de Rota para as Índias, né, ou Carreira para as Índias, onde eles acabam estabelecendo um comércio fixo lá, né, e numa dessas viagens é que a esquadra de Pedro Álvares Cabral acaba chegando ao Brasil, né. Sobre a questão dessa chegada de Pedro Álvares no Brasil, né, a gente trabalha com duas hipóteses, né? A primeira seria de que sim, ele já sabia da existência do Brasil, né, devido ao estabelecimento ali do Tratado de Tordesilhas, né, que acabou meio que dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, né, e eles acabaram vindo para cá para estar conhecendo, né, para estar vendo, né, e buscando metais preciosos, né. E a outra teoria sobre a chegada, né, a gente pode encontrar ali que uma terrível tempestade acabou afastando ali algumas embarcações e fez com que eles chegassem na região de Porto Seguro, né, em 1500. Então a gente acaba trabalhando com essas duas hipóteses, né? Quando eles chegam, né, eles já têm contato inicial ali com os nativos, né, que habitavam ali aquela região, né? A gente utiliza muito trechos das cartas, né, de Pero Vaz de Caminho, que era o escrivão oficial da frota de Pedro Álvares Cabral, né, para estar tentando entender um pouco, né, sobre esse contato, sobre essas primeiras relações entre os portugueses e os indígenas, né? É claro que a gente não pode levar muito isso ao pé da letra, né, uma vez que é uma visão eurocêntrica, então a gente só sabe aquilo que os portugueses estão falando, né, e a gente não tem nada, né, que mostre sobre se realmente aquilo que ocorreu foi verdadeiro, né, se houve esse contato pacífico desde o início, né, mas com base nessas cartas o que a gente pode considerar, né, o que a gente pode concluir, né, é que houve um contato entre dois mundos totalmente diferentes, né, o contato, né, entre os indígenas com os portugueses, né, onde houve, né, sentimentos de admiração e confiança,
a questão de desconfiança também. Então, o que a gente pode observar? Né? Os indígenas, obviamente, eles ficaram muito admirados, né? A questão das embarcações, a questão das vestimentas, né? E a questão das armas que os portugueses portavam. Né? E já os portugueses, embora eles já tivessem contato já haviam chegado em outros territórios, já haviam tido contato com outros povos, né? Os portugueses eles também ficaram muito admirados, né? Com a questão de como que os indígenas habitavam aqui, né? E acima de tudo, né? Nas cartas a gente pode encontrar, por exemplo, a questão de admiração em relação à fauna, à flora no Brasil, né, a questão do clima, tanto é que a imagem do Brasil lá fora, né, em Portugal e em outras coroas vai ser visto ali como um lugar paradisíaco, né, um lugar visto como uma terra de oportunidades, né, onde a água era potável, era muito boa, né, e por outro lado também vai ter aquela questão de medo por parte dos portugueses, né, uma vez que existia, como eu falei, não existia somente uma cultura indígena, né, mas sim existia muitas, né, então existia povos, né, tribos canibais, e os portugueses obviamente, né, não gostavam muito dessa ideia, né, ainda mais se pensassem que poderiam ser devorados por essas tribos. Como trata-se de um caráter colonizador, né, voltando a falar que faz parte ali das grandes navegações, né, então obviamente desde o primeiro momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles tinham essa preocupação, né, em estar encontrando metais preciosos, né, ou um produto similar que pudesse estar enriquecendo eles na Europa. Como eles não encontraram, né, então eles acabam utilizando ali o pau-brasil, né, a madeira era extraída, enviada para a Europa, né, onde da madeira era produzido móveis e da tinta era realizado ali o tingimento de tecidos, né. Acima disso, né, além dessa questão de caráter de busca por metais preciosos, a gente também vai encontrar a questão ali do caráter religioso, né, onde durante uma missa que os portugueses realizaram aqui, ergueram uma cruz, né, eles puderam constatar que os indígenas, né, ficaram muito admirados com os cultos que os portugueses estavam realizando, né, e a partir dali, né, é realizado, escrito várias cartas, né, ao rei de Portugal, né, mostrando e contando sobre esse comportamento dos nativos aqui no Brasil, né, e aí sim, né, tem essa questão de, essa missão, né, será dada aos portugueses também de estar catequizando, né, convertendo esses nativos, né, lembrando que como esses indígenas eles não se organizavam como uma sociedade lá na Europa, né, então eles eram vistos como seres não civilizados, né, e os portugueses eles vão se achar, né, vão se dizer que tem o direito, né, de estar civilizando esses indígenas e estar colocando ali a cultura europeia, né, convertendo eles para a religião católica, né, considerando seus ritos, né, impróprios e pecaminosos. A frota de Cabral, então, ela vai permanecer ancorada no Brasil em torno de 10 dias, né? Como eles acabam não encontrando metais preciosos, então eles acabam partindo rumo às Índias, né? Onde o comércio era muito lucrativo, muito vantajoso, né? Cabral acaba enviando uma carta, né? Uma carta de achamento para o rei Dom Manuel lá na Europa, né? Em Portugal, né? Comunicando que ele havia encontrado, né? Como que estavam as coisas aqui, né? E ele acaba deixando degredados, né, criminosos que estavam dentro das suas embarcações, né, que acabam vindo de Portugal, né, e acabam ficando aqui com o objetivo de estar conhecendo melhor o território, né, fazendo ali a busca de metais preciosos e estar conhecendo a mais, né, de maneira mais aprofundada a cultura dos indígenas, né, e principalmente, né, aprender a linguagem que esses indígenas utilizavam, né, para poder, né, conhecer melhor, né, com quem eles estavam lidando. Na próxima aula, então, a gente já vai falar sobre a questão, né, da preocupação em se colonizar o Brasil, né, e das capitanias hereditárias.